Hola amiguitos, hola muchachos del quinto grado, buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí es Delany, la maestra de español, y yo estoy muy bien, gracias. Vamos adelante, vamos a empezar nuestra classe de hoje, vale? Nós estamos estudando aí nossa unidade 6, nosso capítulo 6, na verdade, La Leitura que Encanta. E nessa unidade nós já falamos um pouco a respeito do vocabulário, né, que envolve aí los cuentos clássicos. Hablamos também sobre os conteúdos comunicativos e los gêneros textuais em espanhol, que são os mesmos gêneros textuais da língua portuguesa, só que no vocabulário espanhol, não é isso? Nós já vimos até alguns exemplos. Na semana passada, ficou aí uma atividadezinha prática para que vocês estivessem realizando. A página 91, você já pode abrir o seu material, pegar o seu lápis, sua borracha, o seu livro didático para você estar fazendo suas correções. A atividade da página 91 é uma atividade muito prática sobre os gêneros textuais, né? Então, eu trouxe aí algumas capas de livros, né? Para que você pudesse mirar, ler e identificar qual é o gênero textual. Por exemplo, a primeira capa nós temos aí La Cigarra e La Hormiga, que é aí um conto muito clássico, né? Na verdade é uma fábula. Então a gente coloca aí letra A. Depois Blancanieves e Los Siete Enanitos, cuento clássicos, né? Então aí está a letra B, um cuento clássico. Depois nós outros temos Frida Kahlo, né? Frida Kahlo é uma chilena, né? Ela foi conhecida mundialmente por levantar algumas bandeiras e lutar contra, né, muitas coisas na sociedade, e fizeram uma biografia sobre ela. Então, falaram um pouco sobre a sua construção, né, a sua construção aí de vida, a sua caminhada. Isso é uma biografia. Então, vamos colocar a letra C. Embaixo, nós outros temos os melhores versos, Glória Fuente. Então, nós temos aí um livro de poesia, né, La Poesia. E, por último, Diário de Greg, como o nome já está dizendo, é ele diário. Então, aí está a sequência A, B, C e depois D, E, tá certo? Essa é a sequência aí que vai ficar as imagens. A terceira questão é uma questão personal, é uma questão pessoal. Ele pede aí que você busque nas suas leituras, aquilo que você já conhece, algumas características, livros com essas características. Letra A, um livro divertido. Letra B, um livro que é triste, que é fácil de ler. Na letra C, letra D é difícil de ler. E letra E é encantador, né? Então, você vai buscar nas suas leituras e colocar aí o nome do livro que você já leu, que você gostaria de ler, que você acredita que se enquadra aí nessas características. Sim? Vale? Na semana passada, nós vimos aí um pouco sobre os demonstrativos. Perdão, ainda na correção, na página 92, é uma correção de ligar, né? De labirinto e de fazer só a ligação, por isso que eu não trouxe a correção, mas é muito prática. E eu falei um pouco também sobre os personagens dos cuentos clássicos em espanhol. Então, não tem nenhuma dificuldade, eu recebi as atividades de muitos de vocês, estavam todas corretas. E pedi que vocês escutassem na página 93, fala sobre os demonstrativos, né? E nessa unidade ele vai usar somente o segundo caso, que é aquele menos, um pouco mais lejos de la hablante, né? Menos cerca de la hablante. A gente usa esse com S. A gente sabe que os demonstrativos, ele varia de acordo com a distância de quem fala. Então, eu pego este, com T, cerca de quem habla. Esse, menos cerca de quem habla, ou mais lejos. E aquele, que é lejos de quem habla, né? Mas nessa unidade ele traz somente o segundo caso, que é o esse, sim? E aí a gente viu aqui, eu expliquei essa questão da distância, né? Para usar os demonstrativos, a gente usa um demonstrativo para demonstrar alguma coisa a alguém, chamar a atenção de alguém para um objeto, para outra pessoa. E eu expliquei isso também na semana passada, tudo bem? E aí, essa semana vocês já vão fazer a práticazinha voltada aí para o uso dos demonstrativos. Além disso, nessa unidade, ele traz aí o verbo encantar, em espanhol. Gente, a gente conjuga o verbo de acordo com a pessoa, né? Eu, tu, ele ou ela, nós outros, vosotros, eles ou elas. Esses são os pronomes personais, não é verdade? Pronomes personais que a gente já conhece em espanhol. Só que o verbo encantar, nesse caso aqui, quando ele é reflexivo, ele pede auxílio do pronome complemento
meter-nos os leis, tá? E ele também, ele vai ser utilizado no singular e no plural. Como que eu sei que quando que eu vou usar no singular e no plural? Quando o substantivo que vier depois vai determinar. Ele está no singular, então você usa a mim me encanta. Ele está no plural, então você vai usar a mim me encantam. E o plural do verbo é feito com N, né? Encanta, singular, encantam, plural. Quem vai determinar é o substantivo que vem depois, se ele está no singular ou no plural. Então, você vai ter que ficar bem atento para essa questãozinha. Ele é igualzinho o verbo gustar. Lembra que a gente já estudou o verbo gustar? A mim me gusta, a mim me gustam, a ti te gusta. Então, a gente vai sempre utilizar o pronome complemento, porque ele é um verbo reflexivo. Ele vai pedir a ajuda desse pronome complemento. Essa tabelinha que eu trouxe aqui no quadro, ela está no seu livro na página 95. Você vai voltar na sua tabela, da página 95, você vai aprender ela direitinho, observar os pronomes pessoais e os pronomes complemento para poder utilizar na sua atividade prática, tá bom? Lembrando que o verbo encantar é um verbo reflexivo, pede o pronome complemento e ele é utilizado no singular encanta, se o substantivo que vier depois está no singular. E no plural, encantam, se o substantivo estiver no plural. Então, você sempre vai olhar para o substantivo que vem depois. Vale? Sim? Aqui, na página seguinte, né, nós temos aí uma prática de escuta, uma atividade de escuta dele CD, tá? Então, o CD lá na faixa 31, ele traz uma pequena parte do poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda, ele é um escritor, né? Ele é um poeta chileno do século XX, né? Ele já é falecido, mas ele deixou um legado muito grande. E ele é conhecido mundialmente. Lá no Chile, inclusive, 3 casas em que ele viveu foram transformadas em museus e hoje ela é aberta ao público. Então, você, quando visitar o Chile, você já pode ir lá conhecer a casa do poeta Pablo Neruda, chileno, né? E uma das mais famosas é lá Sebastiana e La Chascona, né? São as 2 casas, museus. Ele viveu lá, morou, e hoje existem, ela foi preservada com todos os seus pertences e também com a literatura muito rica, né, em poemas. Então, nós temos aí uma poesia na página 97 que você vai escutar o CD para poder completar. E essa é uma pequena parte do poema de Pablo Neruda, tá? É uma seletiva de poemas que foi feita em Nova York em 1993. E ela tem 296 páginas. Então, é só uma pequena partezinha. Você vai escutar, vai completar o poema e depois você vai ler novamente em voz alta. Ele está em espanhol. Sim? E as nossas práticas de hoje, tá certo? Nós temos aí, você vai fazer a página 94 sobre o uso dele pronome demonstrativo. Na página 95, 96, as questões sobre o verbo encantar. Você vai escutar o CD da página 97 e também nós temos uma leitura de um clássico, tá? Eu baixei em PDF uma versão do livro Caperucita Roja, que já é o que a gente está trabalhando desde o início, né? Inclusive, ele traz uma parte na sua unidade. Mas eu baixei um livro em PDF, eu vou deixar disponível no grupo do WhatsApp, você vai baixar no seu celular, no seu tablet ou computador. É melhor ler no computador e no tablet, porque fica maior a letra, mas se você não puder, pode ser no celular, você vai fazer a leitura e buscando sempre as palavras que você não conhece no dicionário, tá certo? É importante você fazer a leitura e depois você vai brincar. Depois da leitura, no final da unidade, nós temos aqui uma dramatização sobre el cuento La Caperucita Roja, em espanhol. E também no final do livro, nós temos as 2 máscaras, né? Há uma máscara de La Caperucita Roja, que você pode destacar, colocar a Líbia para usar na sua dramatização. E tem também a máscara de Lobo, el Lobo Malo, né? Onde está? Acho que a minha saiu daqui do livro, mas está aí. No seu tem a do lobo e da Caperucita Roja. Você vai destacar as máscaras, colocar e brincar
com a dramatização. Depois que você lê também o livro, vai ficar mais fácil. Convida a família, senta no sofá. Você pode também ler o livro, né, em espanhol. A leitura do livro em espanhol, como a gente já conhece o clássico, né? A gente vai ler em espanhol para praticar o vocabulário em espanhol. Você lê em voz alta, depois você lê novamente para sua família, convida seus padres, seus irmãos, né? Hace la dramatización em espanhol, sim? E tudo isso é com o objetivo de praticar a língua espanhola. E eu vou aguardar que o contato me passem também o feedback, como que foi a realização das atividades, se deu tudo certo, se você gostou do livro, tá? Quando você terminar de ler, você não precisa se apressar, você tem um tempo livre para leitura, tá certo? Mas é importante que vocês leiam, tá bom? Uma, duas vezes, ou até mais. Sim, porque assim a gente vai estar praticando a língua espanhola. E eu vou ficar por aqui, nossa aula fica por aqui. A gente se vê na próxima semana e eu vou estar aguardando a atividade realizada de todos vocês. Hasta a próxima classe. Adeus, meninos!